Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre tudo o que se passa no handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez tenho aqui comigo, neste regresso do No Intervalo, a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Como é que estás, Ema? Olá, Leonardo, eu estou bem. Espero que todos os nossos seguidores também estejam bem e carregadinhos de saudades, porque acho que esta ausência também pode ser boa para nós e que voltem a desfrutar deste nosso podcast. Exatamente, foi um período de descanso e antes de mais agradecer a todos os que nos continuam a acompanhar e também a todos os que manifestaram as suas saudades relativamente ao No Intervalo. Tivemos um período inicial de descanso, mas depois também de muito trabalho e por isso tivemos alguma dificuldade em conseguir encontrar este buraquinho para fazermos no intervalo, mas já está de regresso e esperemos que, e vamos fazer por isso agora, volte à sua regularidade habitual de um episódio por semana. Este vai ser um regresso e por isso, Emma, e acho que concordas comigo, se fizermos no fundo um ponto da situação daquilo que se passa no campeonato Placar Handball 1, uma vez que já contamos 6 jornadas do campeonato, acho que se calhar podemos e devemos abordar aquilo que se passou neste último fim de semana e depois fazer também um ponto da situação daquilo que se tem passado até agora. O que é que te parece? Sim, eu acho que é isso mesmo. Já jogadas 6 jornadas por quase todas as equipas, salvo algumas exceções, já houveram coisas muito, muito interessantes neste campeonato Placar Handball 1. E também referir a boa prestação que as equipas portuguesas têm conseguido nas competições europeias e também se calhar tocar um bocadinho naquilo que foi a prestação da seleção feminina nos primeiros 2 jogos de qualificação para o Europeu 2022. Exatamente. Então começamos pelo campeonato, pelas nossas competições internas e começamos com aquilo que aconteceu nesta sexta jornada. O primeiro encontro foi entre o Benfica e o Povo, o Benfica que venceu por 38-30, Ema neste momento é terceiro classificado com 15 pontos, mas menos um jogo do que os dois primeiros classificados, o Benfica que ainda não conheceu o sabor da derrota nas competições internas até ao momento e portanto 38-30, Ema, uma vitória, acho que se pode dizer, já esperada. No entanto, estes 30 golos que o Póvoa consegue marcar no pavilhão número 2 da Luz, achas que devem preocupar-te, Chama Rodrigues? Não, preocupação não diria. Eu acho que este Benfica também tem jogado um bocadinho com a gestão de esforço que é natural, visto que conseguiu uma excelente passagem à fase de grupos da European League, deixando de fora o Reina Karloan. E acho que o Benfica neste campeonato tem sofrido, se calhar, demais em grande parte dos minutos do jogo, exatamente por essa gestão. Lembro-me do jogo frente à Artística de Avanca, relativo à primeira jornada, em que o Benfica teve praticamente o jogo todo a vencer por uma margem curta e em que acabou por ter de correr mais, se calhar, do que estava à espera, e com este Póvoa também, com alguma gestão, acabou por sofrer mais golos do que seria normal, mas acho que lá está, o Benfica acabou por vencer por 8 bolas, acaba por ser uma vitória relativamente tranquila e acho que é a forma que o Benfica tem neste momento de gerir o seu plantel, visto que já amanhã, hoje, ok, na terça-feira vai ter o primeiro jogo da fase de grupos da Liga Europa e acho que esse, neste momento, é o maior foco da equipa benfiquista. Sim, eu acho que podemos, ambos concordamos que este é um território que se quer o Benfica de Chema Rodrigues não está habituado. O ano passado, até de forma surpreendente, acabou por ser eliminado numa fase prematura da EHF European League. Este ano e esta temporada, se calhar, poderia-se achar que iria acontecer o mesmo quando se tem pela frente um Rhein-Neckar-Löwen, uma das melhores equipas do mundo, de uma liga tão competitiva como é a Bundesliga. No entanto, o Benfica conseguiu superiorizar-se e venceu e, portanto, neste momento está a balançar competições europeias e também este campeonato e, portanto, já temos visto e de certeza que vamos continuar a ver ao longo desta fase de grupos da European League, o Benfica a tentar fazer essa gestão, uma gestão que Porto e Sporting se calhar já estão mais habituados por terem conseguido atingir estas fases das provas europeias de forma um bocadinho mais regular. O Povo aqui neste momento está em, e se eu não me engano, 12º lugar, portanto tem 2 vitórias e 3 derrotas, se não me engano, e portanto também um Povo diferente, um Povo com algumas mudanças, Ema, mas que aqui sabemos que deverá, em teoria, não é um Povo que com 6 jogos, 12º lugar, não é um lugar nada mau para a equipa nortenha estar neste momento, não sei se concordas comigo. Isto agora de olhar para a tabela classificativa nesta fase é sempre um bocadinho prematuro demais, porque ainda nem todas as equipas se encontraram e depende muito daquilo que foi que o sorteio ditou, na verdade. Sabemos que o Póvoa manteve grande parte da sua equipa e fez algumas contratações, não diria
brilhantes ou que se destaquem muito, mas que acabam por ser um bom sustento ou umas boas soluções para ajudar a manter o nível que o Póvoa fez no ano passado. Não nos podemos esquecer que na última época foi o primeiro ano do Póvoa na primeira divisão e fez uma época excelente, e entra nesta segunda época com ambições parecidas, quer-me parecer, tendo em conta as contratações que fez, e que consegue com isso manter um bom nível. E agora neste jogo já teve alguns percalços, acabou por ir perder em São João da Madeira, mas com um jogo se calhar... perder não, desculpa, vencer apenas por uma bola, mas estiveram ali sempre a lutar até ao fim. Foi um jogo que se calhar o povo achava que seria mais fácil, e lá está, este início de época é sempre um bocadinho complicado, mas parece-me que o plantel está relativamente bem conseguido. Mas eu acho que este ano quase todas as equipas, retirando ali aquelas 5, 6 primeiras, têm um nível muito idêntico, e vamos voltar a ter muitos jogos sempre decididos em detalhes, e o povo o ano passado conseguiu sorrir, e vamos ver se este ano conseguirá fazer o mesmo. Sim, e quando falas em nível muito equilibrado, há 3 jogos desta jornada que foram decididos apenas por um golo, e um deles foi entre o Chico Handball, recém-promovido ao Campeonato Placar Handball 1, e a equipa do Sporting da Horta. O Chico, que perdeu em casa frente ao Sporting da Horta por 27-28. Ema, um Horta que ainda só disputou 3 jogos até o momento, portanto é a equipa com menos jogos disputados até o momento no Campeonato Placar Handball 1, mas uma vitória muito importante, e nós sabemos que normalmente o Horta faz da sua força, portanto, o seu pavilhão, jogar em casa nos Açores, com tudo o que isso acarreta. Portanto, as outras equipas têm sempre que fazer uma viagem, muitas vezes é difícil para elas conseguirem adaptar-se, e sabemos que jogar nos Açores nunca é fácil, mas aqui uma vitória no pavilhão Francisco de Holanda, portanto, em casa do Chico, uma vitória muito importante. Não sei se concordas comigo, porque o Horta normalmente tem dificuldades quando vem jogar ao continente, e portanto aqui, frente a uma equipa recém-promovida, é um tónico muito importante para a equipa de Tiago Cunha. Sim, claramente que animicamente a equipa do Sporting da Horta precisava desta vitória, e frente a um Chico, tal como tu referiste bem, é recém-promovida, uma equipa que praticamente não teve alterações desde a época transata. É uma equipa que, na minha opinião, vai ter muitas dificuldades nesta primeira divisão, mas também sabemos que jogar em Guimarães, seja quem for que vá lá, é sempre complicado. E claramente que a equipa de Tiago Cunha precisava desta vitória, até porque ainda, e tu referiste bem, é difícil ir jogar aos Açores para quem lá vai, e o Horta ainda não teve esse prazer de jogar em casa, e conseguiu então conquistar a primeira vitória no seu terceiro jogo. E também é de salientar que as equipas insulares, julgo que com o Madeira Sada acontece o mesmo, acabam por não ter uma preparação igual, não conseguem fazer jogos de treino com a mesma regularidade, ou até nem fazem nenhuns, como acontece com as equipas do continente, e acabam por este início de campeonato ainda ser aquela adaptação à própria equipa. Sabemos que esta equipa de Açores teve muitas alterações, e é uma equipa que tem de crescer, que senão também obviamente poderá passar dificuldades, porque tal como eu disse, acho que as equipas estão muito equilibradas e que este campeonato poderá ser muito interessante. Mas em suma, acho que a equipa de Tiago Cunha conquistou uma vitória extremamente importante neste início de campeonato, e acho que o Chico, pelo lado contrário, vai ter algumas dificuldades, mas espero que consiga conquistar algumas vitórias em casa, porque é sempre complicado ir a Guimarães jogar. E essa era uma questão que eu te ia colocar, abordarmos aqui um bocadinho o Chico, porque tal como tu disseste, isto foi algo que eu até me lembro de nós comentarmos na altura quando estávamos a fazer o guia 7 metros para esta época, é o facto do Chico, se calhar ao contrário daquilo que vimos o ano passado com a São Joanense e com o Póvoa, praticamente não mudou a sua equipa. Se eu me lembro, acho que teve uma ou duas adições, certo? Teve Uh, uma adição do Diogo Silva Diogo do Silva, exato. ABC, um jogador muito jovem, o resto ficou tudo Ficou, igual. e portanto, surpreendeu-te vermos o Chico apostar tanto naquilo que já tinha sido o seu plantel ano passado, quase sequer ou como um prémio para esses jogadores? Claro que o prémio não é apenas por terem estado o ano passado, tem que mostrar qualidade para estar no convívio dos grandes, como se costuma dizer. Mas o que é que achaste da forma como o Chico acaba por abordar esta temporada, numa altura em que só não está em último lugar porque o Horta ainda só tem 3 jogos disputados, tem 6 derrotas em 6 jogos, portanto sabemos que é sempre ser complicado, mas surpreendeu-te a abordagem do Chico este ano? Sinceramente, sim, eu acabo por perceber aquilo que tu queres dizer como um prémio para os jogadores que conseguiram conquistar a tão desejada subida, e o regresso do Chico
ao maior campeonato de handball em Portugal, mas acaba por ser difícil e nós não sabemos também a realidade que o clube vive e como é que estão em termos financeiros. Sabemos que jogar uma primeira divisão acarreta muito mais custos e se calhar fazer um investimento grande poderia ser dar um passo maior do que a perna, e talvez o Chico tenha jogado pelo seguro. É uma abordagem que não é regular, não é normal vermos isto acontecer, mas claramente que o clube mostra que acredita naquela equipa que conseguiu a subida e acha que vão ser capazes de ganhar alguns jogos para lutarem pela manutenção, mas eu, na minha modesta opinião, julgo que a equipa vai atravessar muitas dificuldades. Apesar de termos aqui mais equipas com dificuldades, julgo que o Chico será aquela que acabar por não ser tão fácil lutar por essa manutenção. Veremos aquilo então que acontece até ao final. De resto, acho que ambos desejamos o Chico um clube histórico do handball que consiga fazer a melhor época possível neste seu regresso aos grandes palcos. Portanto, esperemos então que o Chico consiga dar a volta e começar a somar algumas vitórias. Quem também já soma algumas vitórias é o Vitória, exatamente, é o Vitória. Voltamos Voltamos à a vitória este do Vitória. pleonasmo do Vitória. Mas o Vitória que vence em casa o Madeira Sado. São 2 vitórias consecutivas por parte da equipa de Setúbal, depois de já ter vencido na última jornada o Águas Santas em Águas Santas. Agora recebe o Madeira Sado e vence. Um Madeira Sado, Ema, que perdeu peças muito importantes. Eu acho que nós, se calhar, e aliás, aqui o Madeira Sado era daquelas equipas em que nós sabíamos sempre aquilo que podíamos contar, porque havia aqueles 4, 5 jogadores da primeira linha que se mantinham já há 4, 5 anos e que nós sabíamos, e eles próprios já se conheciam, sabíamos aquilo que podíamos esperar. Ela disse medo, Nuno Silva, e de repente perderam-se essas figuras. E temos o Madeira Sado que tem 2 vitórias, 4 derrotas, está neste momento em 11º lugar, tal como tu disseste, se calhar ainda não podemos olhar muito bem ou tirar grandes ilações desta tabela classificativa, mas é um Madeira Sado que venceu o Sporting da Horta em casa, venceu o Chico Handball, porque neste momento são as 2 equipas que estão no fundo da tabela. Frente a equipas que há com um nível qualitativo um bocadinho superior, temos visto o Madeira Sado a ter algumas dificuldades. Achas que é um novo Madeira Sado a aprender como jogar sem essas peças fundamentais que foram durante 4, 5 anos e que levaram este Madeira Sado a finais europeias? Eu acho que sou obrigada a concordar contigo, porque tanto Nuno Silva como ela disse mesmo eram 2 das principais, se não as principais peças, juntamente com Elias António, nesta equipa de Madeira Sado, tal como tu referiste. Já estavam há muitos anos a jogar juntos, nós já sabíamos qual era o estilo do jogo de Madeira Sado, mas em boa verdade o estilo do jogo acabou por não mudar muito, e o professor Paulo Fidalgo acabou por ir buscar Tiago Costa ao Gaia para colmatar a saída do Nuno, João Fernandes ao ABC também para ajudar na primeira linha, e acaba por conseguir ali uma primeira linha menos experiente, mais jovem, mas também mais irreverente, e que acaba por dar ou tentar dar outra vida ao Madeira Sado, mas é muito dependente daquilo que estes jogadores poderão oferecer ao longo desta época. Não sabemos muito bem como é que se vão adaptar, e vimos que o Madeira sentiu muitas dificuldades no terreno do Águas Santas e saiu de lá com uma derrota um bocadinho pesada, diria eu. Mas agora no Vitória eu não vi o jogo, mas apenas por uma bola acho que é um resultado que acaba por me surpreender, porque acho que este ano a equipa de Setúbal está mais forte do que o ano passado. Acho que fez contratações ao milímetro, diria, e está a apresentar um handball muito interessante. E o Vitória, lá estamos, voltamos outra vez. Os 3 pontos que o Vitória conseguiu conquistar no terreno do Águas Santas demonstraram mesmo isso. O professor Luís Monteiro a recorrer a um 5-1 que acabou por conseguir derrubar a equipa do Águas Santas na Maia, uma coisa que não é fácil. Sabemos que o Águas Santas é das equipas mais fortes do nosso campeonato, mas esta equipa de Setúbal realmente está mais forte este ano. Acho que continua com as ambições altas que já o ano passado o professor João Galego Garcia referia, e agora o professor Luís Monteiro com certeza que irá referir o mesmo quando tivermos o prazer de falar com ele, porque acho que o investimento acaba por demonstrar isso. Mas tocando novamente no Madeira, acho que vai depender muito da adaptação destes novos jogadores e também do momento de forma de Radulovic, porque na minha opinião a baliza também poderá ser um dos pontos fracos deste Madeira Sado, se o Guardião
não estiver ao seu melhor, mas acho que poderemos ver um Madeira talvez à semelhança do que vimos há 2 anos, ali a tentar manter o seu lugar perto do meio da tabela, sem muitas complicações, mas acho que mesmo para isso terá que lutar, porque, mais uma vez, está tudo muito equilibrado e estes jogos vão ser todos decididos ao milímetro. E focando um bocadinho no Vitória, um Vitória que transitou grande parte do plantel do ano passado, e tu sentes que também por isso, se calhar neste caso, eu ia fazer uma comparação, mas já não a vou fazer. O facto de transitar, e nós o ano passado falámos muito disto, aliás, acho que foi se calhar dos temas que nós mais abordámos ao longo da época, era realmente a juventude que esta equipa tinha e o facto de se estar a conhecer muitos destes atletas, estarem a combinar uns com os outros pela primeira vez, devido também a essa juventude. Sentes que por tudo aquilo que passaram o ano passado, também pelas dificuldades que tiveram, neste momento é um Vitória que essa juventude se calhar já não é tão jovem, percebes? Era algo que nós ouvimos falar o ano passado, João Galego Garcia, bastante, o facto de ele não conseguir injetar experiência nestes atletas. Neste momento esses atletas não foi preciso injetar, mas já têm um pouco mais dessa experiência. E nestes jogos, eu acho que tu aqui vais concordar comigo, a quantidade de derrotas que o Vitória teve nos últimos minutos, naqueles últimos 15 minutos em que a equipa sofria 2, 3 golos, de repente passava e tinha que correr atrás do resultado e já não conseguia, quebrava, tentava ir demasiado depressa à procura do golo e acabava por falhar. Achas que neste caso é um Vitória mais maduro e que por isso pode fazer se calhar uma gracinha, tendo em conta a qualidade que nós sabemos que estes atletas têm e que já tinham também o ano passado? Sim, eu acho que esta equipa do Vitória, como está neste momento, tem muito que ver com o trabalho que foi feito o ano passado, tal como tu disseste, falávamos imenso desta juventude que quando estava a vencer os jogos por uma margem não muito confortável e se via a sofrer 2, 3 golos de seguida sem conseguir dar resposta, acabavam por perder a cabeça e era um bocadinho cada um por si e em grande parte dos casos acabou por não correr bem e acabaram por perder jogos que estavam a dominar. Mas este ano, lá está, já têm mais uma época de experiência e uma época de partilha de conhecimento entre eles. Os jogadores já se conhecem melhor. Grande parte destes jogadores transitaram, como tu referiste bem, e depois tiveram algumas adições de jogadores que alguns colegas já conheciam e acho que esse tipo de integração também é importante. Refiro-me, por exemplo, ao Rafael Paulo, que tem feito excelentes exibições neste Vitória e até o próprio guarda-redes que estava no Águas Santas, o Craig McClelland, acho que é assim que se chama, também se tem afirmado muito importante na baliza com Alexandre Moura, não nos podemos esquecer que o Vitória também perdeu guarda-redes importantes, mas acho que está a conseguir combater isso e lá está, esse transitar da equipa de uma época para a outra é extremamente importante para o bom desempenho e este início acho que dá, apesar daquela derrota em São João da Madeira, acho que esta equipa de Setúbal está motivada e quando vemos um grupo de jovens que se conhece bem, que pratica bom handball motivado, acho que é um grupo muito difícil de combater e por isso acho que este bom momento de forma do Vitória, estes jogadores devem aproveitá-lo e seguir nessa boa forma porque sinceramente acho que têm qualidade para isso. E passamos para mais um jogo decidido apenas por um golo, desta feita em Lisboa, em Belém, entre o Belenenses e a equipa do Águas Santas. O Águas Santas que soma a segunda derrota consecutiva, depois de já ter perdido em casa frente ao Vitória, agora perde em Belém frente ao Belenenses, 26-25. Emma, começamos pelo Belenenses, um Belenenses que regressa às vitórias, tem tido um campeonato muito intercalado, vitória e derrota, vitória e derrota, vitória e derrota, agora com mais uma vitória, e portanto também é uma equipa que sofreu algumas alterações, várias caras novas, um treinador novo, mas o que é que te parece este Belém? E também este Águas Santas, o ano passado vimos estas duas equipas a lutar até ao fim por aquele quarto lugar de acesso às competições europeias. Neste caso o Belenenses leva a melhor, quando o ano passado uma das provas e uma das razões que tinha sido determinante para o Águas Santas conseguir chegar a esse quarto lugar foram exatamente estes confrontos diretos com o Belenenses que a equipa conseguiu vencer. O que é que te parece este embate? Um bocadinho o Belenenses e também o Águas Santas até este momento. Eu acho que esta vitória do Belenenses, primeiro de tudo, foi muito importante, porque tal como referiste, o ano passado este quarto lugar foi uma luta até a final entre estas duas equipas e o Belenenses este ano acabou por conseguir vencer o primeiro confronto direto entre as duas.
A equipa do Belém, como referiste, tem um treinador novo, o João Galego Garcia, que acabámos de falar, que era o treinador do Vitória, e o treinador do Vitória agora era o antigo treinador do Belenenses, o professor Luís Monteiro. Mas acho que esta equipa do Belenenses também, um bocadinho à semelhança do que aconteceu com o Vitória, acabou por manter grande parte do seu plantel, um plantel que nós já acabamos por já conhecer, bem como o estilo de jogo, os jogadores e aquelas peças fundamentais que acabam por se confirmar em todos os jogos, com algumas adições importantes, e acho que o que falta, se calhar, nesta equipa do Belenenses será um bocadinho da juventude, mas já vimos pelas contratações que ela existe e que mais cedo ou mais tarde irá conseguir conquistar mais tempo de jogo e trazer talvez alguma irreverência à equipa do Restelo, e que poderá com certeza voltar a lutar por aquele quarto lugar que dará acesso. Acredito que a equipa do Belém quer voltar às competições europeias, que o ano passado acabou também, à semelhança do que aconteceu com o Benfica, ser eliminado na primeira eliminatória, mas acredito que o Belenenses quer voltar a conquistar o quarto lugar, e acho que esta vitória perante o Águas Santas mostra mesmo isso. Pegando então um bocadinho na equipa da Maia, acho que, como tu referiste, foram 2 derrotas consecutivas, uma derrota com o Vitória se calhar um bocadinho difícil de digerir, e entram neste jogo com Belém com uma pressão superior, porque sabem da importância que é jogar frente ao Belenenses, e acabaram por não conseguir ser mais fortes e perder por apenas um golo. Lá está mais uma vez aqui o equilíbrio a fazer-se notar. Também é uma equipa que tem um treinador novo que transitou já de praticamente meia época do ano passado, e algumas peças novas com muita juventude. Perdeu o Pedro Cruz para o Futebol Clube do Porto, mas ganhou muita juventude e muita irreverência. Esta equipa do Águas Santas acho que tem muito para mostrar com esta juventude, mas sabemos que lidar com jovens também tem destas coisas, e perder 2 jogos seguidos, 2 jogos importantes, um deles em casa e outro frente, se calhar, ao maior rival, que neste sentido, com vista das competições europeias, é sempre difícil de digerir para esta juventude, mas acho que Ricardo Moreira poderá conseguir mudar esse chip dos jovens e metê-los a brilhar, como já conseguimos ver em alguns jogos deste campeonato. Passamos para o embate entre o Ada Maia, Universidade da Maia. Isto ainda é um pouco estranho não chamar ISMAI, mas é a Ada Maia, Universidade da Maia, que recebeu o Futebol Clube do Porto. O Porto venceu por 31-22, e eu vi isto por acaso antes de entrarmos. Foi a 50ª vitória consecutiva do Porto para o campeonato, portanto 50 vitórias consecutivas do Porto para o campeonato. Vale o que vale, nós já falámos muito disto, já falámos muito disto o ano passado. As comparações com o Barcelona são inegáveis e impossíveis de não as fazer, mas é um Porto diferente, um Porto bastante diferente, perdeu peças importantes e peças que eram a cara deste Porto até esta época. Falo nomeadamente de André Gomes e de Miguel Martins, que eram 2 das principais joias da coroa deste Porto, até olhando para o futuro. Um Porto que, apesar de tudo, também mantém uma espinha dorsal que nós muito mencionámos, e que se calhar era a grande chave e continua a ser a grande chave deste Porto. Mas o que é que tem parecido também os reforços novos? Nós falámos muito do Diogo Oliveira antes do início da época, que podia até vir a surpreender por não estarmos muito habituados, e a última imagem sequer que tínhamos dele era de quando ele ainda estava no Avanca, certo, Emma? E melhorou muito, principalmente na Suíça. Mas o que é que te parece este Porto atualmente, e também este Ada Maia, que atualmente está em 5º lugar, e se calhar no início da época não o colocaríamos, ok, que ainda vamos numa fase prematura da época, mas não esperaríamos ver um Ada Maia assim em 5º lugar. Primeiro eu vou já pedir desculpa, porque eu vou chamar Ismael muitas vezes ao Ada Maia, porque ainda não me consegui habituar. Começando então pelo Futebol Clube do Porto, acho que tens razão naquilo que disseste, que não é o mesmo Porto do ano passado. Obviamente que perder Miguel Martins e André Gomes de uma rajadada só é complicado, mas Diogo Oliveira tem sentido, na minha opinião, algumas dificuldades no início, na adaptação, que é muito natural, e na Champions não tem tido muito tempo de jogo, mas já vimos no campeonato ele a fazer boas exibições, a demonstrar aquilo que pode trazer ao Porto. E ele é um bocadinho, sem querer fazer comparações diretas, mas nós temos 2 tipos de centrais no Porto. Pegando no ano passado, tínhamos o Miguel Martins, que procurava muito mais os duelos individuais,
e um Rui Silva que é muito mais coletivo, não querendo dizer que o Rui Silva não tem jogadas individuais, nem que o Miguel não jogava para o coletivo, mas acho que o Diogo acaba por se assemelhar um bocadinho mais com o Miguel e procura também muitos duelos individuais. Tem muitas características idênticas, aquele remate em apoio na passada que o Miguel fazia. O Diogo também já o começa a mostrar e acho que isso é bom. E acho que ele precisa de ganhar essa confiança, porque acredito que ele poderá vir a ter o potencial que o Porto procura nele. Obviamente não está ainda nesse nível, mas acredito que irá chegar lá, e com certeza que o Magnus Anderson também, senão não o teria ido buscar. Relativamente ao resto das contratações, acho que Pedro Cruz conseguiu afirmar-se neste plantel do Futebol Clube do Porto. Temos de confessar que o Pedro Cruz é provavelmente o jogador mais completo da primeira divisão, na minha opinião, porque é um jogador que consegue defender, seja a segundo, seja a terceiro, seja à frente. É um jogador muito inteligente que joga bem a central, joga bem a lateral, é um excelente atirador, joga muito bem os duelos 2 para 2, e acho que nós todos sabemos que no Águas Santas ele era, nem sei bem como Era um bombardeiro, mas era um bombardeiro. exatamente, acabava por, sem querendo tirar mérito aos colegas de equipas de Pedro Cruz no Águas Santas, mas levava quase a equipa às costas, tinha muito esse rótulo, e acho que neste Porto, obviamente que nunca na vida iria ter o mesmo rótulo, mas tem-se conseguido afirmar e tem conseguido demonstrar o porquê de ter sido aposta, exatamente por ofensivamente ser um jogador muito inteligente e que oferece muito perigo em quase todas as ocasiões, e defensivamente acaba por ser uma ajuda muito importante, porque neste momento o Futebol Clube do Porto só tem 2 pivôs, e sabíamos que Manuel Spade também defendia, e foi uma saída que acaba por ser colmatada também com esta entrada de Pedro Cruz para ajudar defensivamente, quando os outros laterais não estão em campo. E acho que, sinceramente, acho que me surpreendeu. Tinha algumas dúvidas sobre a adaptação de um jogador já com alguma idade e já com muitos vícios de jogo, digamos assim, são muitos anos a jogar na mesma equipa. Mudou-se para uma equipa de Champions, estreia-se na Champions League, é muita mudança repentina, mas acho que o Pedro Cruz superou pelo menos as minhas expectativas e está a um bom nível e tem-se afirmado neste plantel do Porto. E aliás, nessa sua estreia acaba por ser fundamental em 2 das vitórias do Porto, acaba por ser fundamental, e portanto não teve medo nenhum do momento, e assumiu o destaque, e tem sido realmente uma das figuras do Porto neste início de época, um jogador tal como disseste, Emma, e acho que ele próprio conhecia e sabia que tinha esse rótulo de ser o bombardeiro, não era à toa que tinha médias de 8, 9 golos por jogo, assumia esse rótulo, e não é por acaso que foi 8 vezes o melhor marcador, até agora 8 vezes o melhor marcador do campeonato placar Handball 1. Mas seguimos para o embate entre o Avanca e a Avanca, a artística da Avanca, e a Sanjoanense. E uma Sanjoanense que consegue garantir a manutenção no play-off de manutenção com o São Bernardo. Tem tido se calhar um início de campeonato, não sei se concordas comigo, melhor do que aquele que teve na última temporada. Tem até o momento 2 vitórias e 4 derrotas, mas o ano passado foi um início difícil. Também este ano, se calhar com essa experiência adicional, apesar de ser uma equipa com quase um plantel inteiro novo, não é? E nós falámos muito disto, é um plantel quase inteiro novo, mas é uma Sanjoanense diferente. Aqui perde frente a um Avanca, também está a começar a dar os primeiros passos e também a mostrar-nos que Avanca é este do Obradovic. Focando um bocadinho no Avanca, Emma, que Avanca é este do Obradovic que nós temos até o momento? Bem, eu acho que neste momento ainda não conseguimos perceber muito bem que Avanca é este do Obradovic, porque já houveram jogos muito bons e jogos também, eu não queria dizer muito maus, mas menos conseguidos. Exato. E eu acho que é muito fácil de justificar isto. Esta equipa da Artística sofreu muitas alterações da última época para esta, mantendo o Walter, que se tem reafirmado como uma das peças fundamentais deste plantel. Na baliza continua com Luís Silva e com Emanuel, que, na minha opinião, no último jogo, Luís, neste jogo, nomeadamente frente ao São Joanense, acabou por ser decisivo. Novamente, que ainda não tinha sido esta época, ele estava-se a guardar.
Mas sim, tem sido, ao longo da última época, falámos imensas vezes das exibições do Luís. Era quase todas as semanas falávamos do Luís. Aliás, o No Intervalo, no fundo, é o podcast de apoio a todos os guarda-redes do Campeonato Placar Handball. E todos, basicamente. Todos os que estão bem acabam por merecer aqui uma palavrinha de apreço. Todos os que jogam bem, eu acho que nós podemos apoiar. Pronto, continuando então nesta banca, acho que Daniel Vieira, o lateral direito, que também já estava em banca desde o ano passado, tem crescido e tem-se mostrado cada vez mais fundamental nesta equipa. Eu lembro-me que com o Benfica fez 11 golos e já no jogo anterior, que não me recordo com quem, também passou os 10 e tem sido ali o bombardeio de serviço. Acho que o Walter é mais responsável por organizar o jogo e o Daniel por atirar, mas tem-se afirmado duas peças muito importantes. Falando se calhar aqui nas contratações, vou apontar dois nomes. O Gonçalo, que não me lembro do apelido, Gonçalo Silva, que veio do Futebol Clube do Porto. É um jogador que fisicamente é muito baixo para jogador da primeira divisão. Teoricamente ponta esquerda, mas surpreendentemente ele tem-se afirmado muito importante como central e tem dado à artística uma velocidade de jogo no ataque organizado que não era uma coisa muito habitual e que tem conseguido com isso desfeitear as defesas adversárias e pronto, por isso tem-se afirmado uma peça muito importante, uma chave destas contratações. E também Pedro Oliveira, o ponta esquerda, que também veio do Futebol Clube do Porto, que também tem sido um dos melhores marcadores desta equipa e tem feito excelentes exibições, mas lá está, no geral, esta equipa de Avanca é muito jovem, acabam por transitar poucos jogadores da época passada, que já eram uma equipa jovem, e continuamos aqui com 4 ou 5 jogadores com mais de 25, 26 anos e o resto está tudo ali muito perto dos 20, e por isso sabemos que com as equipas jovens é muito natural, e falámos isto o ano passado, curiosamente também sobre o Avanca, aqueles picos de forma em que têm jogos extremamente bons, como foi o ano passado o Avanca Porto, ou jogos muito maus que acabam por não conseguir pôr em jogo aquilo que têm e por essa juventude e falta de experiência acabam por perder a cabeça. Se calhar com 10 minutos de jogo jogado, se não tiver a correr bem, o jogo acaba por terminar ali, mas acho que o Obradovic vai conseguir meter na cabeça destes jovens que são capazes de mais, porque todos sabemos quem é o Obradovic e o trabalho que fez, e tenho a certeza que irá conseguir fazer um bom trabalho com esta equipa. Quem também venceu, Ema, para além do Avanca, foi o Sporting, que foi ao pavilhão Flávio Salete vencer o ABC 35-28. Destacar desde logo o regresso do Martim Costa, não é? Também um dos jovens talentos do handball português que infelizmente teve lesionado, uma lesão ainda grave e perdeu bastante tempo, agora já está a regressar, chegou, viu e marcou, acho que podemos dizer isso, porque já somou o seu primeiro golo. Mas eu queria me focar se calhar um bocadinho mais no ABC, se me permites. Um ABC que continua a ter bastantes dificuldades, tem até o momento 5 derrotas e um empate. Está em antepenúltimo lugar, com neste momento, se eu não me engano, mais um ponto do que o Chico Handball. Uma posição que nós não estávamos habituados a ver o ABC, apesar de ter se tornado se calhar não tão chocante nos últimos anos, não é, Emma? Mas o que é que te parece este ABC que desde logo perdeu duas das suas principais figuras, duas figuras-chave, não é? Como era desde logo o André José, que nós falámos, e depois, por outro lado, o Erekla Shenashvili, que tanto no ataque como na defesa era um dos esteis, não é? Um dos pilares deste ABC. Perder esses dois atletas de uma assentada só, ainda para mais para o adversário que enfrentaram esta semana, de certeza que não foi fácil para o ABC. Mas o que é que te parece no fundo deste ABC ao fim de 6 jornadas? Eu acho que é difícil ainda julgar este ABC ao fim destas 6 jornadas e eu vou-te explicar assim muito rápido o porquê. O ano passado, por esta altura, nós comentávamos o plantel do ABC, porque na altura também tinham apresentado um plantel muito curto, recheado de muitos jovens e alguns que ainda não tinham dado aquelas provas que nós hoje já sabemos, nomeadamente Rui Batista, que além de André José e Ereco, como tu falaste, acabou por se afirmar como uma das peças desta equipa. E este ano acho que a história se volta a repetir, este início de época com uma equipa muito jovem, um plantel muito curto e que não sabemos muito bem
o que é que podemos esperar de Jorge Rito, porque o ano passado se calhar o início não foi assim tão negro, diria, mas acho que pode haver aqui uma espécie de comparação. E além de ter perdido o André José e Erekla Arsenashvili, perdeu também João Fernandes, que era uma peça muito importante ofensivamente e defensivamente. Predrag Rodic, que era o lateral esquerdo, também igualmente no ataque e na defesa. Sebastião Ceballos, que era um dos melhores pontas esquerdas do nosso campeonato também. E acaba por ser aqui uma mudança muito brusca, mantendo Rui Batista, ou Rui Batigolo, como nós lhe chamamos depois dos 17 golos que o Rui apontou numa só partida. É uma peça muito importante e tem continuado a afirmar, e ainda mais do que o ano passado, visto que antes acaba por partilhar um bocadinho o protagonismo com o André José. Este ano tem-se afirmado. O AVC foi buscar o Vinícius, mais conhecido por Panda, que estava na São Joanense, que na minha opinião não tem tido um início de época muito bem conseguido, mas também talvez por esta necessidade de adaptação que qualquer jogador precisa. Em sentido contrário, José Paulo Silva, o pivô que veio do Horta, acho que se adaptou muito bem e tem-se afirmado uma peça muito importante, tem-se entendido muito bem com Rui Batista e José Costa, o regresso do José Costa, um pivô que também dispensa qualquer tipo de apresentações, é uma peça importante neste ABC, mas acabamos por falar deste ABC em 4, 5 jogadores e acabamos por não conseguir alargar, e é isso que acontece com o Jorge Rito, em que tem 7 jogadores em campo e depois só consegue mexer uma ou duas peças, e neste início da época, sem tempo suficiente para se adaptarem, sem conseguir fazer grande gestão frente a um Sporting que está muito forte, recheado de juventude, cheio de energia. Acabou por ser muito complicado manter o equilíbrio neste jogo, e acabou por sair com uma derrota. Com o Benfica, na semana passada o ABC também recebeu o Benfica e teve um início muito bem conseguido, chegou a estar na frente por alguns golos, eu não quero dizer nenhuma asneira, mas julgo que por 6, mas o Benfica acabou por acelerar e vencer o jogo depois com alguma tranquilidade, e acho que tem muito a ver com este plantel curto, faltas de soluções que o professor Jorge Rito para já não tem, diria eu, e também esta falta de adaptação, e este início de época é sempre mais atribulado, mas sabemos que esta época para o ABC não vai ser fácil. Acho que a época passada acabaram por se transcender um bocadinho, mas também tinham peças, julgo que ligeiramente mais fortes do que têm este ano, e por isso este ano vai ser um bocadinho mais complicado, até porque grande parte dos adversários do ABC acabaram por se reforçar melhor do que esta equipa de Braga. Só uma coisa, o encontro, eu fui aqui só confirmar, o encontro entre o ABC e o Benfica foi dia 2, portanto já foi há 2 semanas, eles entretanto empataram com o Gaia. Exato. E depois acabam por perder por 1 frente ao Boa Hora, e agora aqui mais uma derrota, desta feita frente ao Sporting, um Sporting que apesar de tudo apresenta-se muito forte, um Sporting que as suas caras novas já começam a carburar, já se começam a conhecer melhor, e já vamos tocar um bocadinho mais à frente sobre isso, Emma. Aqui uma última nota para o embate entre o Gaia e o Boa Hora, que não se realizou, estava marcado para este fim de semana, mas não se realizou, vai-se disputar no dia 29 de dezembro, aqui uma data já no final do ano, para encerrar este ano. Mas ainda bem, aqui um toque, ainda bem que correu tudo bem com o Boa Hora. Para quem não sabe, para quem nos está a ver ou ouvir e não sabe, uma das carrinhas em que os jogadores do Boa Hora estavam a deslocar para Gaia, eu não percebi muito bem o que é que aconteceu, se teve um acidente, o que é que se passou. A verdade é que surgiram vários vídeos da carrinha em chamas no parque de estacionamento de uma paragem de serviço a caminho de Gaia. Felizmente ninguém ficou ferido, não houve qualquer tipo de problemas pessoais, materiais, neste caso são o menos, mas por acaso, Emma, não sei se tu sabes, eu só consegui ver os vídeos e vi que tinha existido um acidente, mas não percebi se já se sabe qual é que foi a causa daquele vídeo assustador que chegou a todos nós. Não, sinceramente também não sei qual foi a causa, se foi um acidente ou um incidente. Acho que foi mais um incidente. Sim, provavelmente, mas como tu referiste, o que interessa é que os jogadores estão todos bem, que ninguém se... Jogadores e staff, obviamente, que ninguém se magoou, e como tu disseste, os materiais acabam por ser
o menos mau no meio disto tudo. Exatamente. Felizmente toda a gente acabou por sair bem e ilesa deste incidente, e mais uma vez o embate depois vai se realizar no dia 29 de dezembro de 2021. Emma, o programa já vai longo e portanto eu acho que se calhar fazíamos só aqui uma última nota, que não vai ser nota, relativamente à seleção feminina. Se calhar os encontros europeus das equipas lusas deixamos para o rescaldo agora deste início de fase de grupos para as equipas portuguesas que estão na European League, e depois também o embate da quinta jornada, se não me engano, não, quarta, não, quinta jornada do Porto frente ao Kielce, a contar para a Liga dos Campeões. Não sei se concordas comigo. Sim, sim, sim. E portanto avançamos para a nossa seleção feminina, que disputa a última fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2022. Emma, 2 jogos, 2 derrotas, mas não, acho que não podemos apontar para estes 2 jogos e para estes 2 resultados de forma assim tão linear, porque Portugal, em primeiro lugar, está neste momento com os Tubarões, e nós já sabíamos que iria ser muito complicado, e foram jogos frente à Hungria e frente à Espanha, não são 2 seleções quaisquer. Esta seleção húngara teve a jogar em Tóquio, esta seleção espanhola é absolutamente fortíssima, e Portugal, se frente à Hungria foi mais difícil, nós sabíamos que o seria, jogámos na Hungria, e portanto as equipas a jogar em casa acabam sempre por se galvanizar, mas quero focar-nos neste encontro de Paredes, no pavilhão municipal de Paredes, em que Portugal perde por 1 contra a Espanha, mas podia muito bem ter ganho e teve oportunidades, se calhar, para passar para a frente nos momentos decisivos, e se calhar só faltou um bocadinho mais dessa experiência ou dessa ratice que a nossa seleção só agora está a ganhar, a chegar a estas fases mais avançadas de qualificação. Mas como é que tu qualificas esta performance portuguesa nestes primeiros 2 jogos da qualificação para o Campeonato da Europa 2022? Eu acho que nestes 2 jogos começamos a ver uma seleção diferente e uma seleção muito mais forte, com mais vontade, com mais acreditar, talvez. Acho que estamos a ver, principalmente neste jogo de Paredes frente à Espanha, as jogadoras acreditam muito mais que são capazes, e o que é certo é que o professor José António Silva trouxe coisas diferentes, trouxe mais juventude a esta seleção, e nomeadamente, acho que não podemos fugir esse nome, Maria Unjanque, com 18 anos, acabou por ser a MVP e a melhor marcadora deste embate frente à Espanha, e sem dúvida que foi uma jogadora extremamente importante. Eu lembro-me perfeitamente que na primeira parte a Unjanque cometeu alguns erros defensivos, e acredito que no intervalo as palavras tenham sido as corretas, porque na segunda parte a Unjanque apareceu quando era preciso, conseguiu conquistar muitas bolas na defesa e assumir no ataque, que repito, com apenas 18 anos, e ajudar Portugal a acreditar que poderia vencer o jogo, e foi excelente. Eu tive o prazer de estar no pavilhão, sentir os portugueses a vibrar com a seleção feminina. Eu sinceramente não me lembro disso acontecer, mas o que é certo é que em Paredes se viveu o handball durante 60 minutos, e acho que isso é o mais importante de tudo. Portugal claramente lutou, está mais forte, tanto defensivamente como ofensivamente, mas principalmente nesse querer, nesse acreditar e nessa garra que acabou por caracterizar Portugal neste jogo. Como tu referiste, Sim, Portugal poderia ter vencido, deixa-me só acrescentar aqui. sim, força, força, força. Lembro-me perfeitamente, a Sandra Santiago apontou o 22-21 a faltar Uhum. talvez 3 minutos para terminar a partida, só que depois não conseguimos defensivamente acertar, e depois ofensivamente também acabamos por não fazer o golo e perdemos por uma bola. Mas acho que esta vitória moral, normalmente diz que não se vive de vitórias morais, mas acho que esta vitória moral foi muito importante, não só para a seleção, mas também para o handball português feminino, obviamente. Sim, eu tocava também na questão de voltarmos a ter pessoas nas bancadas, voltámos a ter público, voltámos a ter adeptos. Nós sabemos que, pelo menos quando jogamos em Portugal, isso é sempre uma força muito grande, e é bom começarmos a ver. E também deixar sequer uma palavra de apreço ao Canal 11 pela forma como também tem dinamizado muito mais o handball feminino, ao mostrar os jogos da nossa seleção feminina. E tal como tu disseste, eu acho que isto também é muito característico, a aposta da Federação nas seleções jovens, e o facto de nós termos aqui sequer uma geração muito, muito, muito promissora, que se habituou a estar nas grandes competições a partir da sub-17. Eu lembro-me de vermos as nossas sub-17 já em campeonatos da Europa e a fazerem muito boas exibições. Eu não me quero
enganar, mas eu acho que nós tivemos uma seleção que foi campeã do Europeu B em sub-17 ou sub-19. Não me quero enganar, mas eu tenho quase certeza que tivemos. Aliás, eu não me lembro se a Joana Rezende lá esteve, mas eu acho que nós tivemos aí uma seleção muito forte, acho que foi o de sub-17, que foi campeã europeia B. Tens de confirmar e no próximo episódio vais esclarecer a mim Exatamente. e aos nossos seguidores. Eu vou confirmar, mas eu tenho praticamente a certeza que aconteceu. E portanto vemos aqui, realmente, como tu disseste, a Maria Unjaca, a Beatriz Souza, a própria Joana Rezende. Foi pena nós não termos a nossa Mariana, que se lesionou no joelho, mas também marcou presença, esteve lá, apoiou, e isso também é muito importante. Eu acho que a palavra de ordem neste momento para a nossa seleção feminina é confiança. E quando nós falamos, tanto com a Jéssica como com a Mariana, depois daquele fatídico play-off contra a Alemanha, eu acho, não, tenho a certeza que isso foi algo que elas frisaram muito, foi essa confiança, perceberem que Portugal não é assim tão inferior e que pode bater-se contra estas grandes seleções. A qualidade está cada vez mais elevada das atletas portuguesas, cada vez mais jogadoras a jogarem a um nível muito elevado, mesmo lá fora, e portanto eu acho que nós agora sim estamos a começar a ver uma seleção portuguesa confiante em si, e esse foi o clique, e tu vais concordar comigo, Emma, de certeza, esse foi o clique que a seleção masculina fez, e aí também dar muito mérito ao professor Paulo Jorge Pereira, é fazer os jogadores acreditar, e eu acho que neste momento a seleção feminina acredita, e nós sabemos que depois quando a parte da crença e a parte psicológica está lá, o físico vai seguir, e o talento está lá, e isso é mais do que certo, e portanto aqui uma palavra também de apreço e também de força para a nossa seleção feminina, que estas duas derrotas já passaram, sabíamos que seria sempre muito complicado, mas é importante continuar a acreditar e perceber que tudo pode acontecer, não só a jogar em casa com o apoio de todos os adeptos, mas também a jogar fora. O jogo começa 0-0, são 7-7 e depois vamos ver o que é que acontece no final. Emma, não sei se queres deixar aqui mais uma última mensagem a quem nos está a acompanhar. Quero agradecer por não nos terem abandonado e por nos continuarem a ver ou a ouvir, e acho que podemos tentar prometer não desaparecer durante tanto tempo novamente. Agora vamos tentar seguir com a regularidade normal, e já sabem, se tiverem feedbacks, mandem para mim e não para o Leonardo. Exatamente, mandem feedbacks para a Emma, porque o Leonardo já desistiu neste momento, acho que já não vale a pena, mas sim, agradecer a todos os que continuam aqui connosco, não só no YouTube, mas também em todas as outras plataformas de podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Vamos fazer os possíveis e os impossíveis para tentarmos regressar ao ativo da forma como estávamos antes, portanto manter toda esta regularidade que tivemos ao longo do ano passado, e que eu acho que também podemos dar uma palmadinha nas costas pela forma como conseguimos manter durante toda a época, até antes do início da época, manter sempre o podcast. Portanto, isso não seria possível também sem o vosso apoio e a forma como sempre manifestaram aquilo que gostavam, aquilo que não gostavam, aquilo que podíamos melhorar ou alterar. Portanto, muito obrigado a todos. Vamos esperar que esta época 2021-2022, que já começou, mas que seja tão positiva quanto a anterior, e se querem continuar a saber tudo o que se passa no mundo do handball, não só em Portugal, mas também lá fora, então é seguir-nos na 7 metros, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, na Twitch, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, onde quiserem seguir, sigam-nos, e se entretanto existirem mais plataformas, digam-nos que nós também criamos uma conta para nos poderem seguir aí também. Falta o Clubhouse, mas o Clubhouse agora já acalma um bocadinho, não é? Fazemos como é que se chama aquilo? Aquilo que dá no Twitter para fazer também as rooms para falar, também vale, no fundo é a mesma coisa. Portanto, que se nos quiserem seguir, sigam-nos para manterem atualizados com tudo o que se passa, não só em Portugal, mas também lá fora, neste desporto incrível que é o handball. Emma, muito obrigado por ter estado aqui comigo. O meu nome é Leonardo Bordonhos, não perca o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.